Bem-vindos a mais um simpósio Prosopon. Winnicott, em um de seus textos, afirma: a originalidade nasce na tradição, assinalando essa dimensão paradoxal da singularidade do ser humano, na qual cada ser humano necessita, sim, poder ter esta possibilidade de apresentar-se de uma maneira própria. Todo ser humano, de certa forma, é um evento de descontinuidade da história, é uma ruptura, e, ao mesmo tempo, esta singularidade precisa acontecer inserida na história, inserida na tradição da sabedoria de um povo. Dostoiévski, no Diário do Escritor, em um de seus textos, em que ele comenta o momento em que uma faculdade de pedagogia estava sendo inaugurada, ele se perguntava: será que verdadeiramente a faculdade de pedagogia forma um professor? Ele defendia a ideia de que um professor não era simplesmente formado por uma instituição, mas era, sim, fruto de toda a dimensão da história de um povo. Dostoiévski dizia: só de fato se realiza a possibilidade de alguém ser professor se nas suas veias corre o sangue da sabedoria, do sofrimento de seu povo. Perspectiva que nós podemos reconhecer no educador brasileiro Paulo Freire. A originalidade nasce na tradição. Esta perspectiva, ela é fundamental não só para o educador, mas, em verdade, é a grande tarefa existencial de cada ser humano. Singularizar-se sem perder a conexão com a sabedoria do povo, sem perder as raízes da tradição, da história, ao grupo ao qual o indivíduo pertence. E Tarkovsky, também, discutindo esta perspectiva, assinala que essa perspectiva esteve presente enquanto ele procurava construir o personagem Andrei Rubliov, personagem este, então, que foi figura central de um dos seus grandes filmes. E a esse respeito, Tarkovsky afirma: é fácil ver como Andrei estava despreparado para o confronto com a vida. Depois de ter sido protegido contra ela, no interior das veneráveis dependências do mosteiro, de onde tinha uma visão deformada da vida, que se desenrolava para além de seus limites. Só depois de ter passado pelos ciclos de sofrimento e de participar do destino de seu povo, depois de perder a fé numa concepção de bem que não podia ser conciliada com a realidade, é que Andrei volta ao ponto de partida, a ideia do amor, do bem e da fraternidade. Agora, porém, ele já sentiu na própria pele a grandiosa e sublime verdade desta ideia como expressão das aspirações de seu atormentado povo. Tarkovsky reconhece, então, essa dimensão fundamental de que cada ser humano só verdadeiramente acontece e encontra a sua vocação na medida em que pode, sim, viver uma experiência também
de comunidade de destino com a história, com o seu povo, uma possibilidade de identificar-se, de assimilar, de subjetivar o sofrimento do seu povo. E Tarkovsky conclui o seu pensamento afirmando: as verdades tradicionais só continuam sendo verdades quando a experiência pessoal as confirma. A perspectiva aqui, reconhecida por Tarkovsky como critério fundamental de poder reencontrar as verdades tradicionais, é poder, sim, reconhecê-la pelo polo da experiência. Na medida em que o caminho de uma pessoa desvela, sim, não só os aspectos da sua biografia, mas desvela o sofrimento de muitos, desvela a barbárie, desvela a impossibilidade de cada ser humano encontrar o seu lugar na história. É, sim, somente possível encontrar o próprio lugar na história, as raízes da sua singularidade, quando, ao mesmo tempo, o indivíduo torna real pela experiência a experiência do seu povo, comunidade de destino. A originalidade nasce na tradição. Obrigado.